Olá, turma. Este bimestre vamos começar a estudar um pouco sobre as regiões do Brasil. Vamos estudar todas elas, mas a primeira será a região Nordeste. Acompanhe essa aula com o seu módulo, página 2, capítulo 7, região Nordeste. Olha só, inicialmente precisamos apontar algumas características muito importantes da região Nordeste, que é a nossa região. O Nordeste povoa o imaginário das pessoas das outras regiões por ter uma cultura marcante, a música, a dança, as festas, a culinária. A nossa região, ela é riquíssima em recursos naturais também, recursos minerais. Então, nós podemos dizer que o Nordeste é uma região que tem muito potencial, inclusive no turismo, que é algo que é muito explorado na nossa região, né? Explorado através das praias, né? Do turismo de sol e mar, mas também de outras formas de turismo, como aquele relacionado às cidades históricas, né? Algumas cidades do Nordeste acabam, como eu posso dizer, tendo essa carga, né, de história, de patrimônio. Então, nós podemos dizer com toda a propriedade que o Nordeste é uma região belíssima. Só que ele se subdivide em pequenas regiões, né, em sub-regiões, vamos assim dizer, como é utilizado o termo no módulo, que é o Agreste, o Meio Norte, o Sertão e a Zona da Mata. Nesta aula, nós vamos estudar essas 4 sub-regiões, começando pela Zona da Mata. A Zona da Mata está a partir da página 4, acompanhem, por favor. Primeiro eu vou mostrar esse mapa para vocês, que é o mapa para localizar, né, e vocês conseguirem visualizar bem como é essa subdivisão. Essa parte em verde é a parte meio norte, tá? Toda essa faixa em amarelo é o sertão. Nós temos em laranja, mais claro, o agreste e esse laranja mais escuro, a zona da mata. Então, do litoral, a partir do litoral, nós temos zona da mata, agreste, sertão e meio norte, tá? E o clima, nós podemos dizer que o clima do Nordeste, ele se divide basicamente em semiárido, tropical de altitude, tropical e equatorial úmido. Zona da Mata. A Zona da Mata é a região que nós moramos, tá? União dos Palmares, Murici, Ibateguara, todos esses municípios aqui próximos são Zona da Mata e ocupam uma faixa do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Originalmente, o bioma é a Mata Atlântica, por isso que recebe esse nome, só que a urbanização devastou praticamente 97% da mata original. Nós tínhamos apenas 3% de mata atlântica, né, original. O resto é replantagem, né, já que foi arborizado de alguma forma. Nessa faixa, a gente encontra a maior parte da população e também das capitais da região Nordeste. As atividades que se destacam na Zona da Mata são aquelas atividades ligadas ao setor agrícola, como a cana-de-açúcar, o fumo e o cacau. Mas também temos várias atividades industriais que estão ganhando cada vez mais força nessa região. O extrativismo mineral também ganhou bastante importância com a descoberta do petróleo nessa região, além do gás natural. Essa imagem que vocês estão vendo é do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que emprega muitas pessoas na região, que tem uma importância muito, tem grande importância econômica para a Bahia, né? Para a região ali, não só de Camaçari, mas também os municípios vizinhos. Olha só, além disso, a gente ainda pode destacar a produção do sal marinho no Rio Grande do Norte, tá? 90% do sal que é consumido no Brasil vem do Rio Grande do Norte. Além da população do nosso país, nós também levamos o sal para fora do Brasil, para exportação, para vários países da Europa e também países da América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Existe também o Complexo Industrial e Portuário Governador Heraldo Gueiros, em Pernambuco, que é o Porto de Suape, que foi construído, né, e que tem toda uma importância econômica, não só para Recife, não só para Pernambuco, mas para toda a região Nordeste. Em 2010, por exemplo, no porto embarcou mais de 7 milhões e 700 toneladas de produtos. Então, circula-se muitos produtos através do porto de Suape. E muitos setores estão ali envolvidos, tá? Esses produtos são de vários setores da economia. O Agreste
é uma outra sub-região que nós podemos destacar com relação ao Nordeste, tá? O Agreste vocês podem acompanhar a partir da página 6, tá? O Agreste é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. Então, ele fica ali no meio entre a zona da mata e o sertão. A principal atividade econômica é a criação de gado, mas as práticas agrícolas são voltadas ao abastecimento da população local, principalmente. Né? No Agreste, a gente ainda tem um pouco dessa questão ligada ao gado, né? À pecuária, e se abastece muito o mercado local, tá? Possui áreas conhecidas como brejos, né, que são muito utilizadas para o desenvolvimento das práticas agrícolas. Os produtores, eles negociam seus produtos em feiras livres, né, negociam de uma cidade para outra. Nessa região, a gente pode destacar algumas cidades importantes que talvez vocês conheçam, já ouviram falar. Nós podemos destacar a Feira de Santana, na Bahia, Vitória da Conquista, também Bahia, Campina Grande, na Paraíba. Nós temos Garanhuns, né, em Pernambuco, Caruaru, Pernambuco. Todas essas cidades que eu citei são cidades que se enquadram na região do Agreste, tá? O Agreste ele tem áreas de planaltos com altitudes moderadas e estruturas rochosas bastante antigas, tá? Inclusive, a gente encontra nessa região, né, de planaltos, o planalto da Borborema, onde estão chapadas como a Chapada da Diamantina, que é super famosa e bastante visitada, né, explorada turisticamente. O sertão, também na página 6, tá? Sertão. Quando a gente ouve essa palavra, pensa logo em seca, né? Pensa logo em falta de água, falta de chuva, e de fato, o clima do sertão é o clima semiárido e tem precipitação anual de cerca de 500 milímetros, tá? Que é bastante, é pouco, tá? Se a gente for considerar o que seria favorável para a agricultura e para a pecuária, por exemplo. A região do sertão, né, a sub-região do sertão, ela marca, né, a sua história com um processo de retirada, né, da sua população, que a partir de mais ou menos em 80, 90, a região sofreu com uma seca bastante intensa, dificultando a agricultura, né, na região, e muitos retirantes eles foram embora, né, foram para outras regiões do Brasil, para outros locais, em busca de melhores condições de vida. O bioma que predomina é o da caatinga. Os cactos, eles são muito comuns na região. As suas folhas, elas se transformam em espinhos para evitar justamente a perca da água com o processo de evapotranspiração. No sertão, portanto, é comum o desenvolvimento de plantas que são chamadas de xerófilas, que são plantas que se adaptam à falta de umidade, né, à falta de água. E, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 45% dessa vegetação, tá, do bioma caatinga, já foi alterada de alguma forma, já foi devastada de alguma forma. Os prejuízos que estão relacionados à falta de chuva, na maioria das vezes, eles atingem as pessoas mais pobres, né, os pequenos agricultores. O clima em si, ele está relacionado à irregularidade das chuvas. Ou seja, chove, tá? Mas é pouco e é mal distribuído. É irregular a quantidade de chuvas no sertão. O solo do sertão, por si só, ele é fértil. Só que a falta de água é o problema de fato para fazer com que aquele solo produza. O sertão ele tem, né, esse processo de devastação da caatinga, principalmente pela retirada da madeira, tá, das suas espécies, para a obtenção do carvão vegetal, por exemplo. Aí a gente tem um processo de desertificação nessa região, em que o solo, né, fica desgastado e acaba virando areia, né, como se fosse deserto mesmo. O desmatamento e as queimadas prejudicam muito o bioma caatinga na sub-região do sertão. Essa ilustração, né, essa imagem, ela diz respeito ao polígono das secas, tá? Que é uma classificação para a gente analisar justamente as secas no Brasil. E toda essa faixa em azul mais claro é a região que a gente chama de polígono das secas, que está justamente, a maior parte dela está na região Nordeste, está na nossa região. Há um outro destaque, né, para o sertão, é o Rio São Francisco, que é um rio muito importante, não só para o Nordeste, mas também para o Brasil, né, um rio que passou por um processo que se chama de transposição do Rio São Francisco.
Essa transposição ela levou vários anos para acontecer, é um desvio, né, da água do rio, através de um projeto de engenharia, e isso vai assegurar a distribuição da água para mais de 12 milhões de habitantes em quase 390 municípios do Agreste e do Sertão Nordestino. A outra sub-região, e a última, né, é o meio norte, tá? O meio norte, ele abrange basicamente o Piauí e o Maranhão, esses dois estados. E é uma região onde há transição de diferentes biomas, tá? Então, é uma faixa, né, de mudança de vários biomas. A Mata dos Cocais é um destaque nessa região, é um tipo de floresta local, com vegetais que existem apenas nessa região, tá? Recebe esse nome de Mata dos Cocais. Mas um outro destaque economicamente é a produção de soja. Além da atividade portuária, tem o Porto da Madeira e o de Itaqui. E esses portos, né, eles escoam produtos para a Europa e também para os Estados Unidos. Parte da produção agrícola local, tá? Principalmente o cultivo de soja, é exportado através do do Porto de Ponta da Madeira, tá? Bom, na próxima semana, nós vamos discutir um pouco mais sobre a região Nordeste, vamos conhecer algumas outras características que podem ser destacadas com relação à nossa região. A atividade que vocês deverão responder é a atividade da página 7. Na página 7 tem uma atividade com apenas 3 questões. Vocês respondem as 3 questões e vão enviar para mim por e-mail, como a gente tem feito, né, nas últimas aulas. O e-mail geografiaolimpia@gmail.com. Não receba atividade por WhatsApp, tá? Então, sempre por e-mail, porque a gente teve aquele problema lá no Positivo On, e para não correr o risco de eu continuar não conseguindo acessar as suas atividades, então vocês vão enviar por e-mail, que eu recebo todas. Repetindo, geografiaolimpia@gmail.com. Enviem, por favor. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Vocês vão ter até a próxima segunda-feira, tá? A próxima segunda, né, a próxima semana de aula, na segunda, para enviar através do e-mail. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana e tchau, tchau.